Mas o Espírito Santo me manda fazer algo. Pegue a mão dessa pessoa que está ao seu lado. Segure na mão dela agora. E você vai declarar sobre ela vida. Você vai declarar sobre ela dias melhores. Você vai declarar sobre ela o amor de Deus. Você vai declarar a ela que nada vai fazê-la parar, porque ela sabe quem ela é em Deus. Então comece a orar. Abençoe essa pessoa que está ao seu lado. Não deixe ninguém sozinho. Não deixe ninguém sozinho. Nós somos uma família. Ninguém fica sozinho aqui. Aleluia. Ora basuri calabashai. Recalabashuri andaramanamashiri andaraias. Oh Pai, como o Senhor nos ama. Como teu amor, Senhor, nos envolve e nos constrange. Recalabashuri andarabashai. Recalabashuri andarabashiri anda. Oh, recalabashuri andarabashai. Oh, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor nessa manhã. Como é bom nós nos sentirmos amados por esse Pai. Como é bom, irmãos, nós sermos levados à presença do Pai por um louvor sincero, uma adoração verdadeira. Pode se assentar. Por aquele que nos ama como somos. O Senhor nos ama como nós somos. Nós não precisamos de máscaras. Nós não precisamos de palavras que muitas vezes nem estão dentro do nosso coração. Porque o Senhor nos sonda e nos conhece. Ele nos ama como nós somos. Essa é a graça do Senhor sobre nós. É nos olhar como somos. Saber que foi Ele quem nos fez. E Ele mesmo trata de nos aperfeiçoar dia após dia. Para que nós sejamos a cada momento como varões perfeitos, varoas perfeitas diante do Senhor. Amém? Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui, ministrando a palavra nesta manhã, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, aquilo que o Senhor tem dito nestes dias sobre o que está acontecendo e qual é o nosso posicionamento. Nós somos uma família, nós somos chamados para levar a palavra do Senhor. A boa semente está nos nossos lábios e no nosso coração. E nós precisamos nos posicionar nesse tempo. Nós não podemos continuar da mesma forma. Então, nesta manhã, eu quero trazer uma reflexão ao seu coração. De quem você é em Deus e como você tem que agir. Como você que está me assistindo nessa manhã, você deve se posicionar diante do Senhor. O Senhor não nos chamou para retrocedermos, mas Ele nos chamou para que nós continuássemos avançando. Nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos com Deus. Nós somos filhos que trabalham com o Pai, e o Pai está esperando o nosso posicionamento. Então eu quero nesta manhã começar a minha palavra dizendo a você que toda dificuldade traz em si uma oportunidade. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas eu quero dizer a você que toda dificuldade traz em si uma oportunidade. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga isso a ela. Toda dificuldade traz em si uma oportunidade. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão muito assustadas, onde as pessoas não estão conseguindo entender e nem enxergar uma saída para soluções onde elas estão vivendo. Pessoas estão se colocando em lugares que Deus não pediu para que ela estivesse. Pessoas estão olhando para o problema, vivendo o problema, dormindo um problema, acordando um problema, se alimentando de um problema. Estamos vivendo em um tempo que você não consegue ver a saída. Por mais que você venha à igreja, por mais que você escute, por mais que você faça suas orações, existem determinados momentos que a gente não consegue enxergar outra coisa a não ser o problema. Então nós estamos sendo desafiados todo instante a vivermos de maneira diferente. O mundo está sempre tentando colocar em nós dificuldades.
A igreja começa a ser perseguida. Aqueles que falam a verdade da palavra começam a ser cancelados. Nós estamos vivendo um tempo onde você ter problemas virou normal. Mas para nós que somos filhos de Deus, nós não temos problemas, nós temos oportunidades. Nós temos momentos em que nós vivemos situações difíceis, mas o mesmo Deus da verdade nos diz que nós temos a saída, e a saída sempre estará nele. Sabe quando Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo? Ele não está focando no problema, ele está focando em quê? É nele mesmo que venceu o mundo. Para onde que eu tenho que olhar na hora que eu estiver com problema? Você acabou de cantar. Tu és o Deus da minha salvação. Eu vou te fazer uma pergunta. Você foi salvo de quê? Do que você foi salvo? De problemas? De angústias? De tristezas? Você foi tirado do reino das trevas e veio para o reino da luz. E quando a luz assolu, irmãos, nós estamos sendo levados a olhar somente para problemas quando nós somos do reino da luz. Eu não preciso ficar olhando para problemas. Eu tenho que olhar para aquele que venceu os problemas e vai me ensinar a vencê-los dia após dia. A palavra diz que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos... Acabou o mundo? Não. Deus continua comigo. Porque quando acabar eu estarei com Ele. Enquanto eu estou aqui, Ele está indo comigo. Mas quando tudo isso acabar, eu estarei com Ele. Aleluia. E nós muitas vezes somos levados de maneira forte e intencional a ficarmos olhando para problemas. Hoje, a vontade de Deus é que você se levante. A vontade de Deus é que você entenda que o Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre você. E não há como eu continuar da mesma forma ou ter os mesmos pensamentos se o Espírito Santo de Deus está sobre mim, me habilitando a viver. Porque Ele mora em mim, mas a unção dEle vem sobre mim e me habilita a viver dia após dia, confiando na força do meu Deus, da minha salvação. E enquanto eu estava pensando nisso, me veio uma palavra muito clara de como que eu devo me portar nesses dias. Como que eu devo, a partir de agora, andar e me movimentar numa sociedade onde não tem padrão, não tem referência, não tem palavras de vida. Tudo o erro se normatizou, o erro virou normal, o erro virou coisas assim que a gente conversa. Só que essas coisas não podem entrar dentro da nossa casa. Nós temos ouvido Deus nos chamando para uma vida de santidade. Se você parou para pensar e prestar atenção nas palavras que nós temos recebido aqui na casa do Senhor, você vai ver que Deus está nos chamando a tomarmos uma posição. Uma posição. Se eu sou luz, eu tenho que brilhar no meio das trevas e não me tornar treva. Eu tenho que ser luz no meio das trevas. E o Senhor hoje está chamando você a tomar essa posição de ser luz. Porque as trevas vão ter que parar em você. Porque o Senhor está habitando na sua vida. Então abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas. Capítulo 17. Segunda Crônicas, capítulo 17. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 9. Segunda Crônicas, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor.
Eu vou ler aqui na minha Bíblia e você acompanha aí. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, e percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Pai, aí está a tua palavra, Senhor, nesta manhã. Que o Senhor venha nos trazer a revelação daquilo que o Senhor quer nos dizer. Que não haja nenhuma interferência naquilo que o Senhor mesmo já falou ao meu coração e naquilo que o Senhor tem para fazer nesta manhã. Que nós possamos nos colocar agora como filhos, ouvindo a instrução de um pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Queridos, essa palavra é uma palavra que, se nós olharmos nos dias de hoje, ela é bem atual. Porque o reino de Judá, a tribo, né? Ela, depois da morte de Salomão, as tribos se separaram por uma questão de desavenças internas. E a tribo, esse reinado de Judá, começou a seguir outros caminhos. Começou a servir outros deuses. O povo deixou de adorar ao Senhor e começou a entrar casamentos mistos, situações contrárias à palavra do Senhor. Quando você estuda, e eu espero que tenham muitos estudantes aqui de história, né? Primeiro ensino fundamental, ensino médio, vai lembrar que na Idade Média era comum que os reis, após a sua morte, cedessem o lugar para os seus filhos. Era uma hereditariedade. Os filhos tomavam o lugar dos pais no reinado, no governo. Isso acontecia por quê? Às vezes por causa de interesses políticos, para manter o clã, para manter aquele grupo que já foi estabelecido, aquela forma de governo. E aqui na Bíblia nós estamos vendo justamente isso. Quando o pai de Josafá morre, Asa morre, Josafá então toma o reinado e tem que dar continuidade àquilo que o pai dele fazia. Porém, nós também sabemos que muitas vezes os filhos não seguem os caminhos dos pais. Muitas vezes você vai ver também na Bíblia, falando sobre reis, sobre a hierarquia, que muitas vezes eles começavam como o pai deles e depois eles se saíam, desvirtuavam daquele lugar e faziam coisas que eram diferentes. E Deus sempre perdoava aquele rei, aquele povo, levantava outro rei. Você vai ver muito isso. E a Bíblia está falando justamente isso, que Josafá, ele tomou o lugar do pai dele. Ele já sabia que o pai também estava restaurando Judá, restaurando o povo, para voltar de novo à adoração ao Senhor, colocar Deus no seu lugar, levantar o altar de adoração ao Senhor. Ele decidiu fazer aquilo que o pai dele e Davi já faziam.
E o que eu acho bonito e o que me chamou a atenção quando eu estava lendo essa palavra é justamente o versículo 6, que diz assim: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Mas eu quero ficar com a primeira parte. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Preste atenção. Ele decidiu fazer aquilo que era correto. Sabe o que falta para você e para mim hoje? Decidirmos no nosso coração fazermos aquilo que é correto. Sabe o que falta para nós? Posicionamento. A Bíblia vai falar que Judá precisava de reformas internas. O reino de Israel havia se afastado dos caminhos do Senhor, por falta de reis com o coração em Deus. Vamos trazer para os nossos dias. Como que anda a nossa sociedade? Quando nós nos levantamos para falar em nome do Senhor, como nós somos recebidos? Quando nós nos levantamos e dizemos o Senhor está dizendo, ou quando nós com o nosso proceder diário, de andarmos segundo a palavra do Senhor, como nós somos tratados, irmãos. O mundo não quer a verdade, mas nós estamos aqui como filhos de Deus, para iluminar o coração daqueles que estão em engano e em escuridão. Eu vejo Josafá exatamente como Daniel. Eu não sei se você consegue enxergar isso, mas Daniel, quando foi levado para o outro reino, ele decidiu não se contaminar com os manjares daquele reinado, mas ele colocou no seu coração fazer a vontade de Deus. Josafá fez a mesma coisa, e ele era um jovem, mas ele decidiu que ele seria ousado em fazer aquilo que era necessário, porque ele viu os que vieram antes dele fazer. E a Bíblia vai continuar dizendo o que ele vai fazer. Ele vai começar a preparar os levitas, e os levitas vão começar a ir em vários lugares de Judá, com o livro da mão, o livro do Senhor, e percorriam as cidades ensinando. Sabe o que Josafá era? Ousado. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Não vou deixar você em paz hoje. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você precisa ser ousado. Ter o espírito de ousadia significa ter coragem para testemunhar. Isto é, cumprir a vontade de Deus. Sabe, não é aquela ousadia que o mundo diz que essa pessoa vai beirando a ousadia, vai beirando aquela pessoa ser vista com maus olhos, como se ela fosse arrogante. Não é isso que a Bíblia está falando. A ousadia aqui está ligada à necessidade, à dependência do Espírito Santo, à dependência do Senhor. Isso trazendo para os nossos dias, está ligado a nós entendermos que a nossa força vem do Senhor. E porque eu decidi ser ousada no meu coração em anunciar a verdade, o Senhor estaria comigo. E Josafá foi ousado. Por quê? Porque ele decidiu destruir. Quando você está lendo, você vai ver que ele tirou todos os altares aos falsos deuses. Ele limpou a cidade. Ele começou a ensinar os caminhos do Senhor, através da adoração e através do ensino. Ele usou os levitas, ele levou os levitas para estarem ali. A ousadia é algo que eu e você precisamos ter. A ousadia vem do Senhor. É Ele quem nos dá. É Ele quem nos dá. Olha o que está escrito em 2 Timóteo 2,17. Vai dizer assim: porque Deus
não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Você vai dizer isso junto comigo. Vamos lá? 2 Timóteo 2,17. Se puder colocar no telão, por favor. Nós vamos declarar essa palavra hoje. 2 Timóteo 2,17. Você vai ler. Porque Deus não me... Porque... Vamos lá de novo. Rebobinando. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Você vai falar de novo agora colocando o seu nome. Porque eu, Andréia, fala o seu nome, recebi o espírito de ousadia e não o espírito de covardia. Porque no Senhor eu ando em amor, poder e moderação. Aleluia. Queridos, nós não somos os que retrocedem, nós somos aqueles que avançam. Então o que Josafá decide? Eu vou levantar o altar, eu vou me decidir, colocar na presença do Senhor. Eu vou ser ousado, por mais que se levantem, que falem contra mim, eu vou continuar indo à igreja, eu vou continuar adorando ao Senhor, eu vou continuar levantando as minhas mãos e declarando que o Senhor é Deus, eu vou continuar anunciando que o Senhor cura, salva, liberta e transforma, eu vou continuar dizendo que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, eu vou continuar anunciando que só o Senhor é Deus, eu não vou me calar, e ainda que arranquem a palavra do Senhor de Deus de mim, contudo ela estará no meu coração. Você sabe que é isso que essa sociedade precisa ver? Você sabe que é isso que a sociedade está esperando de você e de mim como filhos de Deus? Nós precisamos resplandecer a glória do Senhor na terra. Nós não estamos aqui, irmãos, simplesmente para ouvir a palavra e ficarmos aqui. É lá fora que nós vamos anunciar quem é o Senhor. É lá fora que nós vamos nos posicionar como pessoas ousadas, que sabem que a nossa força vem do Senhor, não é de mim. Se eu e você parássemos hoje para falar de problemas, talvez ninguém estaria aqui. Mas quando nós nos reunimos, nós falamos daquele que pode todas as coisas. Quando você vem à igreja, você vem ouvir aquilo que você procura. E Deus, nesses dias, está procurando corações ousados. Deus está procurando o coração dos filhos que não vão abaixar a cabeça diante de provocações. E quando você segue lendo esse coração ousado de Josafá, você vai chegar no capítulo 20. Josafá, do 17 até o 20, Josafá faz algumas coisas que o Senhor não se agrada. Mas o coração de Josafá foi pronto a se arrepender. Nós muitas vezes enxergamos o erro, mas nós não queremos admitir o erro. Um coração ousado, um coração que sabe a quem está seguindo, um coração que sabe a quem está servindo, ele é pronto a se arrepender. Porque nós não somos perfeitos, irmãos. Existem pessoas, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão que o mundo gosta de falar, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração o quê? Ah, estão ligados, né? Estão sabendo. Exatamente isso. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a luz do Senhor vai brilhar na sua vida. E aquilo que precisa ser mudado vai ser modificado. Sabe aquela sujeira que a gente coloca lá embaixo do tapete? Quando a luz vem, ó. Quando a faxineira vem, o que ela faz? Sai levantando tudo. É por isso que a gente tem a impressão, muitas vezes, que as coisas estão se levantando. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Para que as coisas melhorem, elas precisam bagunçar primeiro, tá? Não fica com medo, não.
Para que as coisas melhorem, elas precisam ficar bagunçadas, porque é no meio dessa bagunça que o Senhor vem trazendo a luz, é no meio dessa confusão que você acha que está a sua vida, é a oportunidade que o Senhor te dá de mostrar a Ele que o seu coração está nele. Lembra que eu comecei falando para você que toda dificuldade traz em si uma oportunidade? É exatamente isso que está acontecendo. Toda dificuldade que você estiver passando vai trazer uma oportunidade de mostrar ao mundo que você é um filho amadurecido de Deus. Você não é qualquer filho. Você é um filho que está aprendendo no processo de que quanto mais você se assenta à mesa com Ele, mais forte e mais decidido você se torna. Você não tem medo de mostrar as suas fraquezas. Você não tem medo de mostrar as suas dificuldades. Porque você sabe que você está sentado na mesa do Pai. Você sabe que com Ele você vai ser curado. Nele você vai ser transformado. Nele você vai revelar a sua luz ao mundo. E Josafá seguiu esse caminho. Ele errou, se arrependeu e voltou. Mas quando a gente chega lá na 2 Crônicas 20, a gente vai ver que Josafá enfrentou uma situação onde ele teve que mostrar a ousadia do seu coração. Onde ele teve que mostrar que realmente ele estava firmado no Senhor. Porque vai dizer lá, em 2 Crônicas 20, a partir do versículo 1, vai dizer assim, ó: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a ele, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que estão em Hazon Tamar, que é em Gedi. Você já pensou, você está na sua casa, e alguém fala assim para você: olha, corre, porque está vindo uma multidão para te pegar. Qual é a nossa reação nesse momento? Sai correndo. Ou você paralisa, ou você sai correndo. Sabe quando chegam histórias na sua casa e palavras que você fala assim: agora, não sei nem o que vai ser. Senhor, é muito boleto para pagar. Senhor, é muita gente falando contra mim, mas eu não estou sabendo de nada, eu não sei nem o que está acontecendo. Josafá, presta atenção, Josafá se posicionou no seu coração a fazer a vontade de Deus. E ele caminhou em ousadia. Mas no meio da caminhada dele, ele ouviu a notícia de que uma grande multidão, vários reinos, se uniram para ir contra ele. Qual seria a pergunta mais rápida de Josafá? Mas meu Deus, eu estou orando tanto. Eu estou jejuando. Senhor, eu estou buscando andar nos teus caminhos. Senhor, por que isso me aconteceu? Senhor, mas eu ouvi tanta profecia, tanta palavra. Por que isso está acontecendo na minha vida hoje? Josafá teria o direito de fazer qualquer uma dessas perguntas. Mas a Bíblia vai dizer que ele teve medo, sim, porque o medo é um sentimento que nós trazemos. O medo nos livra do mal. Ele nos alerta, mas o medo excessivo nos paralisa. Josafá teve medo porque era um homem como eu e você. Nós sim, às vezes, ficamos em situações onde o medo nos toma, nós somos normais. O Senhor nos fez assim. E por isso nós dependemos dele. Josafá teve medo. Mas a Bíblia diz que ele não ficou paralisado no medo. Sabe quando você está batalhando pelo seu coração, para que a presença de Deus não saia dali? Josafá fez isso com mais intensidade. Nós estamos vivendo num tempo, num mundo, onde eu preciso batalhar por aquilo que é a verdade de Deus dentro de mim. Eu preciso guardar o meu coração, a minha mente, os meus ouvidos, e não deixar que nenhuma palavra fora da vontade de Deus contamine a minha vida. Às vezes a gente acha que a contaminação é somente pela nossa boca.
Mas a contaminação também se dá por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê e por aquilo que a gente deixa fazer morada, o ninho do passarinho dentro da sua mente. E Josafá, mais uma vez, decide lutar contra isso. Chegou o medo, chegou a notícia, chegou a afronta. A Bíblia vai dizer que aquele que confia no Senhor não se atemoriza de más notícias. Olha Josafá, o que ele faz? Olha o que esse homem que decidiu ser ousado no Senhor faz. A Bíblia vai dizer que Josafá, mesmo com medo, pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Uma pessoa ousada no Senhor, ele projeta coisas nobres. A Bíblia vai dizer lá, em Isaías 32:8, que o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele perseverará. Qual era o projeto de Josafá? Fazer a vontade de Deus, voltar a levantar o altar de adoração ao único e verdadeiro Deus, voltar a ensinar que só existia um, e Josafá se manteve firme, ainda com medo, o seu coração estava firmado no Senhor. Josafá projetou aquilo que é nobre. Quais são os projetos? O que você tem projetado para a sua vida? Nós estamos terminando 2023, mas você projetou no seu coração continuar a andar em integridade ao Senhor? Você projetou no seu coração continuar aprendendo do Senhor? Você projetou no seu coração assentar-se com Deus na manhã ou na tarde, à noite, para ouvir o que Ele está falando e não só falar aquilo que está no seu coração? Porque foi isso que Josafá fez. Quando ele traz as pessoas, vamos apregoar um jejum, ele está dizendo: primeiro, eu não dou conta sozinho. Olha o coração dependente. Eu não dou conta sozinho. Segundo, venham todos, porque a luta não é só minha, mas é contra nós. E a Bíblia vai dizer que vieram várias pessoas de vários lugares de Judá para estarem ali apregoando o jejum ao Senhor. Porque Josafá sabia que a confiança dele estava em Deus e ele precisava ouvir o que o Senhor está falando sobre aquela situação. Deixe-me dizer uma coisa ao seu coração nessa manhã. Os filhos maduros de Deus, pessoas que são ousadas, pessoas que estão decididas a fazer a vontade do Senhor, elas não ficam ouvindo palavras que vêm de vários lugares. Ela entra no seu quarto, ela fecha a sua porta e primeiro ela vai ouvir o que o Senhor tem a falar para ela. Foi isso que Josafá fez. Fecha o reino. Nós vamos apregoar um jejum. E nós vamos ficar aqui até que o Senhor fale. Eu não vou sair desse lugar. E nós muitas vezes procuramos a ajuda de tantas pessoas, mas esquecemos de perguntar para aquele que tem o controle da nossa vida. Eu costumo dizer ao Senhor: Pai, eu não quero que o Senhor tenha somente o controle da minha vida. Eu quero que o Senhor tenha o governo da minha vida. Governo e controle são coisas diferentes. O governo é uma instituição muito maior. São as leis do governo, são os princípios do governo, são situações do governo, é um linguajar do governo. Controle, eu posso pegar e passar o controle para qualquer um, a qualquer momento, e a pessoa vai colocar onde ela quiser. Mas quando eu entendo que o Senhor tem o governo na minha vida, da minha vida, eu digo a Ele: faça o que está no teu coração, porque a tua alegria, eu sei, que é fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Então eu descanso. E Josafá fez isso. Fecha o governo, fecha o reino. Vamos orar e vamos ouvir a voz do Senhor. Então uma pessoa que tem um coração ousado em Deus, primeiro está firmado nele e confia que todas as coisas se farão para o bem. Segundo, Josafá era um homem
que honrava alianças. Isso está lá no capítulo 17. A Bíblia vai dizer que Josafá, ele ouviu o que o pai dele ensinava e fazia. Davi, Josafá, ele viu todos aqueles que vieram antes dele e decidiu no seu coração honrá-los, seguindo naquilo que ele foi ensinado. A Bíblia também vai dizer: não removas os marcos antigos. Olha, não tire coisas do lugar se o limite é esse. Não vá negociar princípios. Não tire as coisas do lugar. Existem pessoas que vieram antes de você e vieram arrumando o seu caminho para que você, pavimentando, para que você chegasse até aqui. Então você precisa observar todos aqueles que vieram antes de você. Josafá não tinha aliança somente com Deus, mas ele tinha alianças com todos aqueles que decidiram fazer a vontade de Deus. Isso traz para você e para mim uma pessoa que tem um coração ousado. Ela não se assenta em qualquer mesa. Uma pessoa que tem um coração ousado, ela decide se assentar nas mesas onde estão os amigos de Jesus. E eu tenho falado isso com ele constantemente. Senhor, me apresenta os teus amigos. Aqueles que não vão se corromper. Aqueles que não querem andar por caminhos errados. Aqueles que têm a tua palavra firme no coração e querem somente fazer aquilo para o qual o Senhor chamou. Aquelas que são fiéis ao Senhor e querem andar na tua fidelidade. Isso não quer dizer que eu e você não vamos errar em algum momento. Mas nós vamos ser prontos em nos arrepender. Queridos, nós precisamos ser pessoas de coração ousado nesse tempo. Nós precisamos ser pessoas decididas a fazer a vontade de Deus, ainda que nos doa. Ainda que pareça que estão nos cortando e arrancando de nós coisas que nós não queríamos largar porque nós estávamos tão acomodados naquela situação. Mas o Senhor está falando: se você quer ver a transformação da sociedade, levante-se como aquele que fala a verdade. Eu e você precisamos ser ousados, ousados, ousados. Capítulo 20, versículo 6 vai dizer: e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem possa te resistir. Aleluia. Você entende que mesmo com medo, Josafá sabia quem era o Deus que ele servia. Você entende que esse homem, mesmo com medo, confiou que o Deus a quem ele servia e que lhe foi ensinado continuaria com ele até o fim. Então a primeira coisa, pessoa que tem um coração ousado, firme em Deus, ele sabe que Deus é aquele que o livra, o seu coração está firmado em Deus. Segundo, ele honra alianças que foram feitas. E terceiro, ele é fiel aos princípios espirituais. Ele é fiel aos princípios espirituais. Irmãos, você sabe por que muitas vezes nós erramos? Porque nós não conhecemos a palavra do Senhor. Você sabe por que muitas vezes você tem medo, ansiedade, você se sente frustrado, porque você não conhece o Deus a quem você serve. Você não para ler a palavra. A Bíblia vai dizer que os de Bereia observavam se tudo o que era dito estava mesmo escrito, se era de acordo com o que estavam dizendo. E nós estamos passando tempo demais ouvindo internet, pregações de internet, palavras de pessoas que não conhecem a Deus, mas dizem coisas sobre Deus. E muitas vezes nós nos perdemos, porque nós não vamos conferir na palavra se aquilo que a pessoa está dizendo verdadeiramente é o que está na palavra.
Nós passamos tempo demais nos ocupando com o que nos dizem do que com aquilo que o próprio Deus nos diz, porque nós achamos a Bíblia muito cansativa para ler. E eu quero dizer uma coisa a você: o inferno, o diabo, está trabalhando para que você pare de ler a Bíblia. Eu vou repetir. Satanás está lutando para que você pare de ler a Bíblia. E a cartada final dele vai ser tirar a Bíblia de circulação. E eu vou te dizer uma coisa: se a palavra não estiver cravada no seu coração, você será massa de manobra. Por que nós vemos pessoas lutando contra os princípios de vida? Contra os princípios da vida? Porque não leem a palavra. O nosso Deus é um Deus de vida. E por que eu estou lutando contra a vida? Por que eu que digo que sou filha de Deus não estou me levantando e dizendo não? Isso é uma mentira. O Senhor é o Deus da vida, porque Ele fez vida em mim. Josafá decidiu que nada iria pará-lo. Nada. O coração dele estava fortalecido no Senhor. E nós muitas vezes deixamos os nossos filhos chegar em casa com histórias que não são histórias bíblicas, daquilo que nós acreditamos, da verdade que nos segue. E nós deixamos os nossos filhos contando aquilo e falando de amigos, quando nós devemos o quê? Querido filho, filha, olha, a palavra do Senhor diz isso. E nós acreditamos nisso. Queridos, quantas vezes eu peguei os meus filhos estudam numa instituição religiosa, mas muitas vezes eles chegaram ali em casa contando histórias que não estavam na palavra. Aí você fala, mas não era uma instituição religiosa? Sim, mas os meus filhos estão tendo contato com várias pessoas. Nem todos que estão ali são religiosos. Abra o seu olho. Decida hoje se levantar como alguém ousado. Decida hoje não se contaminar. Decida hoje pedir ao Senhor esse espírito de ousadia, para que você não retroceda, para que você continue guardando o seu coração nele, para que ainda que os ventos e as tempestades venham, você se mantenha firme na rocha, que é o Senhor. E a história vai contar que Josafá recebeu a vitória contra aquela multidão que vinha contra ele. Como que ele recebeu? Adorando. Josafá ouviu a voz do profeta que se levantou no meio do povo. E o profeta deu uma palavra de direcionamento. Escute, ainda existem profetas sérios na terra. E você é um profeta que Deus quer usar. Você é um profeta que o Senhor está contando neste tempo. Você precisa se levantar com a ousadia do Senhor e falar a verdade. O profeta fala aquilo que está na palavra. Então se levante. E a Bíblia diz que eles começaram a louvar. Depois do direcionamento do profeta, depois da palavra do profeta, eles começaram a adorar ao Senhor. E sabe o que o Senhor fez? Colocou a confusão no meio do povo. Eles mesmos se confundiram. Eles mesmos arrumaram uma confusão entre eles. E quando o povo chegou lá, quando o povo de Deus chegou para guerrear, estavam todos mortos. Porque o Senhor, Ele honra a oração de um filho que confia nele e que faz dele a sua segurança. O que você está decidido a fazer nessa manhã? A quem você tem decidido seguir? Essa é uma manhã de posicionamento. Você só tem duas situações na sua vida. Ou você decide seguir ao Senhor, ou você decide ir segundo o mundo. Não existe meio termo. Não existe meio termo para nós. Não existe meio termo para os filhos de Deus. O Senhor vai dizer lá em Apocalipse, se revelando às igrejas que estão espalhadas. O que Ele vai falar? Que o morno, ele faz o quê? Vocês sabem. Muito bem. E qual é a sua decisão hoje? Qual é a sua decisão hoje? Ou você vai aceitar aquilo que o mundo está falando para você, ou você vai se posicionar como filho de Deus.
Foi para esta hora que o Senhor te levantou. O Senhor te trouxe aqui numa jornada muitas vezes de dor, de problemas e dificuldades. Mas você não retrocedeu. E se você não retrocedeu, é porque o Senhor continua falando ao teu coração. Talvez o que te falte nessa manhã é um pouco mais de ousadia, para que você se levante como um filho verdadeiramente fiel aos princípios e valores do reino. Depois nós vamos ver na história de Josafá, que ele ainda teve situações que não foram boas, mas ele deixou um ensino para nós, que é aquele que confia no Senhor e que decide no seu coração se posicionar de maneira que adore ao Senhor, este receberá do Senhor o favor, a alegria e a paz. Eu vou terminar dizendo a você uma coisa. Nós recebemos a graça. No Novo Testamento nós vimos Jesus vivendo situações difíceis também. Jesus foi humilhado, caluniado. Mas em nenhum momento Jesus retrocedeu. Porque Jesus colocou no seu coração fazer a vontade do Pai. A graça nos alcançou, mas a graça não é de graça. Você recebeu a graça, mas a graça não é de graça. Uma vez que eu recebo a graça, uma vez que eu aceito o que Deus fez por mim, ainda que eu não merecesse, o mínimo que eu e você podemos fazer é devolver o amor a este Deus, que não negou o seu próprio filho, por amor a mim e a você. E o mínimo que eu posso fazer é me levantar todo dia e falar e anunciar e declarar que somente há um único, verdadeiro e suficiente Salvador. Que não há caminhos que levem a Deus, mas existe o caminho que leva a Deus. É o mínimo que eu e você podemos fazer com a nossa vida. Muitas vezes nós não vamos precisar falar, mas nós vamos precisar viver. Porque a graça, ela nos abraça de uma maneira tal que não tem como eu e você deixarmos de adorar aquele que era, que é e que sempre será. Você está disposto nessa manhã a tomar uma posição, a dizer: Senhor, assim como o Senhor foi com Josafá, me ensina a decidir no meu coração, a ser ousado em sair anunciando a Tua palavra, a ser ousada em viver uma vida diferente dessa que o mundo está me mostrando, a decidir levantar um altar de adoração e não ser somente influência, mas ser uma referência para esta sociedade e para esta geração. Se esse é o desejo do teu coração nesta manhã, fique de pé. Coloque-se de pé no seu lugar agora. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar pedindo ao Senhor nessa manhã que nos faça referência e não influência. Que quando olharem para nós, diga: olha lá, eu não sei como aquela pessoa está de pé, mas ela realmente, ela me inspira a conhecer esse Deus que ela diz que serve. Eu não sei como é que essa pessoa consegue viver diante de tantas coisas que o mundo está fazendo, mas ela decidiu colocar no seu coração a verdade que liberta, e por ela vai trabalhar todos os dias, a fim de que todos alcancem a presença do Senhor. Se você é essa pessoa, feche seus olhos. Aleluia. O Senhor está nos chamando nessa manhã. É hora dos filhos revelarem a glória do Senhor. É hora dos filhos revelarem quem é o Pai. É hora dos filhos. É hora dos filhos dizerem não ao pecado. Oh Pai, faça a sua oração de entrega nessa manhã. Diga ao Senhor: eu quero ser ousado. Oh, eu quero ser ousada, Senhor. Recalabalabasúbia. Eu quero caminhar nos teus caminhos. Oh,
Eu quero ouvir a tua voz de amor, Senhor. Eu quero. Rei avassobiandarabaço. Ei, calabachai. Eu quero beber da tua fonte. Eu quero, Senhor, e baixarava súbia, ser luz no meio das trevas. Que essa seja a tua oração nessa manhã, querido. O Senhor está nos chamando. Eu não sei se você consegue ouvir, mas o Senhor está nos chamando. Ei, filho, ei, filha, eu preciso de ti, eu conto contigo. O meu amor por ti é imenso. Mas nós precisamos trabalhar juntos. Olha, as crianças estão sofrendo. Olha, filho, eu conto com a tua ousadia, porque sou eu a tua força. Olha, filho, olha as pessoas, os meus filhos, que eu quero trazer de volta ao meu trono, à minha mesa. E você está olhando tudo isso indiferente, filho. Ei, filha, não é hora mais. Enquanto você faz, eu faço por ti. Enquanto você faz, eu faço por ti. Enquanto você chora, eu enxugo as tuas lágrimas. Mas ouça a voz que sai de mim nessa manhã. Vá buscar os abatidos. Vá buscar os feridos. Vá buscar aqueles que estão sofrendo, as viúvas, os enfermos. Filho, filha, entra nas escolas. Oh, entra nas escolas. Rebassuriandaraias. Você precisa deixar um legado. Estão clamando. Oh, recalabassu. Você crê no Senhor? Você crê que Ele está contigo? Você crê que nessa manhã Ele quer te dar um espírito de ousadia? Então corre aqui para frente, porque nós vamos orar por você nessa manhã. Venha aqui, mas venha com fé. É um passo de fé. Eu quero ser ousado no Senhor. Eu decido que a ousadia do Senhor vai me ajudar e eu vou fazer diferença na minha geração. Vem aqui na frente. Eu quero pedir aos irmãos, os obreiros, os pastores, venham nos ajudar nessa manhã. Nós vamos estar ungindo essas pessoas e declarando sobre elas espírito de ousadia. Elas não vão parar, elas vão prosseguir em nome de Jesus. Aleluia. Você que está aqui na frente, você não vai desistir. Não é uma segunda-feira que vai roubar do seu coração aquilo que você decidiu hoje. Não são problemas, não são anúncios de problemas, não são palavras que vão chegar até você, que vão te tirar deste lugar de ousadia. Quando os problemas vierem, quando a palavra maldita vier, quando a afronta do inimigo vier contra você, você vai se levantar e você vai dizer: aqui não, porque eu decidi no meu coração que eu serei ousada, eu serei ousada, eu serei ousado com a força de Deus, com a presença do Espírito Santo em mim, e nada muda a minha história, nada tem o poder de me tirar do lugar que Deus disse que eu fui plantada. E eu fui plantada no coração de Deus, e eu vou seguir com ousadia, com fé e com esperança. E a partir de hoje eu me levanto como profeta do Senhor na terra, anunciando as boas novas, até que o Senhor venha. Diga comigo: até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe nessa manhã. Que você tenha uma semana abençoada. E que este final de semana, final de ano, aleluia, esse final de ano seja transformador na sua vida. Seja um início, o fim de uma jornada e o início de uma nova história. Em nome de Jesus. Amém.